Então, nós vamos falar agora com o presidente da Abiplast. Por quê? O governo federal, ele adotou uma medida antidumping e fez um tarifaço na importação do PVC. A medida antidumping, ela é constitucional, previsível e necessária. A justificativa é de proteção industrial. Mas parece que nem sempre estas medidas chegam com finalidades de proteção de mercado interno, porque, inclusive, o aumento de custo na irrigação, ele já chega ali de 15% a 20%, aliás, chegando até a 25%. E é por isso que eu vou falar com o Roriz. Roriz, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada pela sua disponibilidade. Hoje aí um feriado prolongado para alguns fazendo ponte e você com essa disponibilidade para falar aqui com a gente. Primeiro vamos falar quem é a Abiplast que você representa, né? A Abiplast é a Associação Brasileira da Indústria de Plásticos e Reciclados. São 12.400 empresas espalhadas por todo o Brasil. Em todos os estados e qualquer cidade com mais de 2, 3 mil habitantes tem uma fábrica produzindo produtos plásticos. Tá, e aí nós vamos também explicar que o antidumping, ele é uma medida constitucional, é uma medida que ela é legal quando feita adequadamente, correto? Correto. O antidumping é quando você está sofrendo um dano no seu mercado e durante um período não muito longo, você aplica o antidumping para a empresa se proteger e também para ela se tornar competitiva, para poder competir com países que enviam produtos aqui para o mercado interno e também para exportar. Agora, no caso do PVC, nós temos mais de 30 anos de antidumping, né? É um período que a empresa que produz, ela já tem tempo suficiente para se tornar competitiva. Agora, o que aconteceu nos últimos 2 anos e meio é que o imposto de importação do PVC, ele aumentou 5 vezes. E agora, nesse mês, o governo aplicou um antidumping saindo de 4,3% para 43,7%. Então, além dos 20% do imposto de importação, que tinha aumentado 5 vezes, aumentou-se também com o antidumping do país, que é o maior fornecedor de PVC do mundo. Então, é um problema para todos nós brasileiros e principalmente para a agricultura. Pois é, e qual que é a justificativa de fazer esse aumento, vamos chamar aí como os Estados Unidos aplicou aí, esse tarifaço para cima do PVC nesse momento? É um duopólio. E uma das empresas é uma empresa que o acionista estava em recuperação judicial e o outro acionista é a Petrobras. O Brasil é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. O Brasil se tornou entre os 7 maiores países que exportam petróleo. Então, a matéria-prima não é problema para nós. A matéria-prima nós temos aqui, né? O que acontece é que essa empresa está há 6 anos à venda e eu acho que essa medida foi muito mais para salvar essa empresa, vamos dizer assim, para que ela, que passa por dificuldades, ela ter uma condição financeira melhor, mas só que com isso ele prejudica todos os mercados que utilizam PVC. Imagina saneamento também, a gente está falando aqui agricultura. Saneamento é tubos, né? Tanto para levar água até as residências, como também para trazer o esgoto, tá? E essa majoração de preços, ela vai prejudicar a construção civil, vai prejudicar o agro. A irrigação, que você comentou aí, irrigação é praticamente tubos e borrificadores que são feitos com plástico. E tudo isso vai ficar bem mais caro. Então, as últimas cotações, por exemplo, para irrigação, para agricultura, elas tiveram seus preços majorados em 20%, 25% por causa desse aumento do preço da matéria-prima. Pois é, aí quando a gente fala desse aumento de custo que vem para a irrigação, alguém pode dizer assim, eu não tenho nada com isso, eu não estou irrigando, eu não trabalho nessa área, então o problema não é meu. Acontece que aumentando os custos da irrigação, nós também vamos ter um aumento de custos lá do produto que chega na mesa, no dia a dia, não é isso?
Porque nós temos que levar cada vez mais tecnologia para a agricultura. E quando eu falo em tecnologia, é você produzir mais em menos terra, ou seja, você utilizar o máximo possível a terra, aumentando a produtividade. E a irrigação é fundamental para isso, principalmente num país onde a gente tem 3 a 4 meses de seca, né? Você pode ter 2, 3, 4 colheitas, a depender se o terreno está irrigado ou não. Então, com isso, se você encarece a irrigação, você está encarecendo o preço do alimento. E são os alimentos básicos, são alimentos que chegam para a população, e muitas vezes você questiona por que a inflação do Brasil está subindo, e principalmente a inflação de alimentos. Um dos motivos é porque os preços da matéria-prima, né, para salvar uma empresa, foi majorado aí em 5 vezes o imposto de importação, e também teve um antidumping aí de 43,7%, né? E aí ainda insistindo nessa questão de mostrar o custo que chega para toda a população, porque não é um setor privilegiado, porque alguns podem falar que a gente está aqui defendendo porque está falando do agro. Não, nós estamos falando inclusive daquele produtor de hortaliças que ele tem ali uma irrigação básica, que ele usa a hidroponia, que ele faz usos muito básicos na sua produção para chegar até naquele mercado comum ali do dia a dia, né? Porque a irrigação não é só, às vezes pensa em irrigação, pensa que são as grandes fazendas, os grandes produtores. Você tem um pequeno produtor, por exemplo, de hortifruti granjeiro, que fica no entorno das cidades, que tem uma área pequena, porque são áreas muito valorizadas, e ele quer daquela área pequena tirar a maior produtividade possível. E como ele está perto das grandes cidades e perto do mercado, né, então ele precisa de estar produzindo ali. E como são produtos perecíveis, né, você precisa de, além de ter um aumento de produtividade, você precisa de produzir ele várias vezes ao longo do ano, porque são produtos que a população consome no seu dia a dia. Então, prejudica o grande produtor e prejudica também os microprodutores, os pequenos produtores que produzem hortifruti granjeiros e frutas, por exemplo. Em algum momento isso foi discutido com a cadeia? Não, assim, a nossa impressão, a nossa análise é que foi muito mais uma decisão política do que uma decisão técnica, né? Porque você vê um produto que está há 32 anos, né, com antidumping, por que a empresa não se preparou para ficar mais competitiva? E outra coisa, foi nos últimos 2 anos e meio, se aumentar 5 vezes o imposto de importação, e além disso, você colocar um antidumping, né? Assim, imagina os produtores e aqueles projetos que já estavam encadeados, porque às vezes quando você vai implementar um projeto, você leva 2 anos. Todos os cálculos que foram feitos de economicidade desse projeto, tá, eles vão ficar prejudicados porque de uma hora para outra, sem aviso, sem discussão, o governo aumentou os preços nessa magnitude. Você mencionou agora muito bem, porque o produtor rural ele traz ali um projeto de maior envergadura, com planejamento, com um levantamento econômico, financeiro ali, para uma viabilidade financeira, para fazer os seus financiamentos, ele tem que levar isso para a sua instituição financeira, para buscar esse recurso, e de repente agora ele vai ter que refazer tudo e verificar se tem viabilidade ou não, né? Pois todos os projetos que estavam em andamento, eles vão ter que ser refeitos. E muitas vezes, imagina o custo de capital hoje no Brasil, com esse aumento da taxa de juros, o que está ficando mais caro? Você ter crédito para fazer qualquer projeto. E, principalmente, um projeto como esse, como um dos principais investimentos, que é a irrigação, eles vão ter seus preços majorados em 20%, 25% por causa desses aumentos de matéria-prima. E tem um outro fato que é muito importante: o Brasil tem um déficit de produção de PVC de 400 mil toneladas por ano. Nós temos que trazer essas 400 mil toneladas de fora porque não temos produção local. Então, num produto que falta aqui no Brasil, você ainda fazer uma proteção tão grande ao produtor local, ao duopólio local, em detrimento aí de quem usa esses produtos e que abastece tantos outros, não só o da agricultura. Bom,
Agora, qual que é a expectativa para esta situação? Tem ainda alguma coisa que a gente possa fazer? Porque também é um assunto que está calado, né? Esse assunto tem que ser melhor debatido, e eu acho muito importante vocês estarem levantando isso, que às vezes o governo cobra da agricultura que o preço dos alimentos estão subindo, mas estão subindo por decisões que eles tomaram sem consultar a cadeia produtiva. E o impacto disso é que a população vai pagar mais caro pelos alimentos. Essa é a avaliação final de tudo que a gente falou aqui até agora. E não tem uma previsão para pegar e falar assim, olha, essa taxa aí que chegou nos 40 e tantos por cento, ela vai valer até o final do ano. Não tem essa previsibilidade? Não, no caso do antidumping, não. No caso do antidumping, ele tem uma duração aí de 5 anos. Então, nos próximos 5 anos, é essa... Os próximos 5 anos é 42,7% de antidumping contra o maior produtor, que é os Estados Unidos. Tá, ok. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto aí, porque nós temos que trazer isso à tona com mais clareza, tá, Roriz? E eu quero te agradecer aí a sua participação, e o Sucesso no Campo está à disposição, tá? Não vamos deixar o assunto ficar escondido ou encoberto pela poeira, não. Tá, e a gente fala, só para terminar, mas a gente falou muito aqui na irrigação. Mas as estufas, o Brasil tem um problema de ensilamento, o Brasil tem problema de galpões de armazenagens, tudo isso utiliza bastante PVC. Tá? Então, em toda a cadeia produtiva da agricultura, desde a semente, dos fertilizantes, das embalagens para insumos agrícolas, e depois para a produção agrícola, como sombrite, você falou em hortifruti granjeiro, e tudo isso você utiliza plástico. E mais na frente, você precisa de armazenar, você precisa de transportar, onde você utiliza plástico também. E o produto final, que ele vai embalado para o supermercado, preponderantemente em plástico. Hoje, 80% dos alimentos são embalados em plástico. A cesta básica é toda embalada em plástico. Então, com isso, você majora todos os elos da cadeia, tornando o produto final muito mais caro e inacessível para a população. E como você ainda havia mencionado, ainda tem a questão da construção civil também, né? Onde o plástico, o PVC, é fundamental. Exatamente. Então, vamos vendo aí que a cadeia, ela é em todos os ciclos, ela não tem uma área apenas do agronegócio, ela está em todos os lugares. Exatamente. Roriz, um abraço para você, obrigada pela participação. Igualmente. Um abraço a todos aí que estão nos assistindo e a você.